E aí, meu povo? E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo beleza? Galerinha, vamos dar continuidade aqui às atividades de função exponencial. Nos exercícios de hoje, nós vamos resolver algumas questões contextualizadas, beleza? Então, vamos lá. Atividades, primeira questão. Em condições ideais, o número de bactérias de uma colônia dobra sempre no mesmo período de tempo. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar logo de cara, galera, é que a colônia ela dobra. Tá? Então, vamos supor, o período aí seja, eu tenho uma colônia, uma bactéria, vamos dizer assim. Daqui a uma hora ela dobra. Então, daqui a uma hora ela tem duas. Aí, mais uma hora, ela passa a ter quatro. E assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que eu estou destacando aqui é que a colônia ela dobra sempre no mesmo período. Sempre no mesmo período de tempo. A colônia gerada mantém as mesmas características da original. E também duplica em número no mesmo período de tempo. Sabendo que determinada colônia iniciada por uma única bactéria, uma única bactéria, dobra a cada 20 minutos, então o meu período aqui vai ser de 20 minutos, quantas bactérias existirão depois de 2 horas e 40 minutos? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. Pronto, tá aqui nossas informações, né? Então, o período que ela vai dobrar, que a colônia dobra, é de 20 minutos. Começou com apenas uma bactéria. Depois de 2 horas e 40 minutos, quantas bactérias vai ter nessa colônia? Então, vamos para a questão. Resolução, né? Então, como eu sei que o período é de 20 minutos, no meu primeiro período, eu tenho uma bactéria no instante zero. Quando o x for igual a 1, eu vou ter duas bactérias, ou seja, depois de 20 minutos eu vou ter duas bactérias. Depois de 40 minutos, que seja 2 períodos, eu vou ter 4 bactérias. Então veja que os períodos ele vai de 20 em 20 minutos. Né? No terceiro período, já 60 minutos, ele vai ter 8 bactérias. E assim sucessivamente, até a gente gerar essa função. Então, o número de bactérias depende da quantidade de período. Então, x é a quantidade de período, vai ser 2 elevado a x. Como 2 horas e 40 minutos corresponde a 8 períodos de 20 minutos, nós vamos ter n de 8, ou seja, 8 períodos ininterruptos. Então, vai ficar 2 elevado a 8, que é 256 bactérias. Então, nessa nossa colônia, depois de 2 horas e 40 minutos, ela vai ter 256 bactérias. Pessoal, esse tipo de questão é sempre cobrado no Enem. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Então, vocês têm que ter o máximo de cuidado para não ser pego nessas questões e cometer erros bestas. Tá? Não é uma questão difícil, é uma questão fácil. Questão que o interessante é você entender o que é que está acontecendo, tá? E depois formar aqui minha função. Então, vocês notam que a minha função aqui, ó, representa justamente isso. Se eu quiser saber daqui a 10 períodos, 11, 12, eu vou ter como calcular através dessa função. Ou se eu der um número de bactérias, quantos períodos foram necessários para chegar, tá certo? Então, a resposta da nossa questão, a questão quer saber quantas bactérias vai ter em 2 horas e 40 minutos. Vai ter 256 bactérias. Então, a primeira questão aí resolvida. Vamos para a próxima questão. Vocês dão pausa aí no vídeo, né? Como sempre, vocês já sabem. Vou voltar aqui um pouquinho, vocês dão pausa, fazem todas as anotações
tá? E se tiver alguma dúvida ainda, passa para mim. Segundo, classifica as funções exponenciais em crescente ou decrescente. Ó, só para lembrar o seguinte, a função exponencial ela é crescente dependendo da base. A base aqui é 2. A base aqui é 1/2. Isso aqui a gente já viu nas aulas passadas. A base aqui é π. Lembrando que π equivale a 3,14, certo? A base aqui é 2/5. E a base aqui é 5/2. Então vamos ver como é que vai ficar a resposta. Como a base ela é maior do que 1, certo? E aí nós temos que lembrar que quando A for maior do que 1, a função é crescente. Vou botar aqui um C, tá? Um C. C de crescente. Quando A for um número maior do que 0 e menor do que 1, ela é decrescente. Eu vou botar um D de vermelho aqui só para a gente recordar. Isso aqui eu já falei em aulas passadas, tá? Pronto. Então, na letra A, a função é crescente porque o A é 2 e 2 é maior do que 1. Na letra B, como o valor de A é 1/2, se a gente dividir 1 para 2 dá 0,5, esse número fica entre 0 e 1, então a função é decrescente, né? Devido sempre ao valor de A. Então, A crescente. A sendo 1/2, decrescente. Como 3,14 é aproximadamente o valor de π, então essa função da letra C ela é uma função crescente, por causa do valor de A, que é maior que 1. Na letra D, 2/5. 2/5 é o número que está entre 0 e 1. Se a gente dividir 2 para 5, R$2 para 5 pessoas, cada um vai receber quanto? Né? 40 centavos, ou 0,4. Isso aqui é 0,4. 0,4 é um número maior do que 1 e maior do que 0 e menor do que 1. Então, como A está entre 0 e 1, ela é decrescente. E a última, A igual a 5/2. Se a gente for dividir 5 para 2, dá 2,5. E é maior do que 1. Então, como A é 5/2, que é maior do que 1, a função ela é crescente. Beleza? Qualquer dúvida aí nessa parte de crescente ou decrescente, vocês mandam para mim. Isso aí foi só para dar uma recordada. Façam suas anotações. Se tiver alguma dúvida, já sabe como entrar em contato. Determine o valor de A para que a função abaixo seja crescente. Ó, para que isso aqui seja crescente. Como fazer isso, né? Vamos lá. A condição para que a função exponencial seja crescente é que a base da função seja um número maior do que 1. Já vimos anteriormente. Quem é a base dessa função? A base é tudo isso aqui, ó. Então, eu tenho que dizer que esse cara daqui tem que ser maior do que 1. Pronto. Chega aqui, ó, coloco maior do que 1. Isso passa a ser uma inequação do primeiro grau, né? Esse 3 que está aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Passa para cá negativo. Então, aqui vai ficar 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. Pronto. Então, menos 2 aqui. Esse 2 aqui, que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. E aí eu multiplico tudo por menos 1 para tirar esse sinal de menos daqui, certo? Só que eu tenho que lembrar o seguinte. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, olha o que acontece com o sinal da desigualdade. Veja o que vai acontecer com o sinal da desigualdade. A abertura estava voltada para a esquerda e agora ficou voltada para a direita. Então, o valor de A, o 2 estava
dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, A vai ser menor que 4. Qualquer número menor que 4 faz com que essa função seja crescente. Aí, se você quiser fazer um teste, pega aí um número 3, por exemplo. Né? Menos 3 meios mais 3. Vamos ver quanto é que dá isso. Lembrando que ela tem que ser crescente, né? Então, aqui vai dar 3 vezes 2 dá 6, certo? 6. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 3 mais 6 dividido por 2. Quando eu fizer menos 3 mais 6, dá 3. 3 dividido por 2 é igual a 1 meio. 1 meio é maior que 1. Logo, a função é crescente. Estou só dando um exemplo, tá, galera? Se você colocar 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, você vai encontrar sempre um valor maior. Então, para que essa função seja crescente, o valor de A tem que ser qualquer número menor que 4. Não pode ser 4, tem que ser menor que 4. Joinha? Dê pausa no vídeo, faça as suas anotações e vamos seguir em diante. Próxima questão. Ó, determine M pertencente aos reais, ele está dizendo que M tem que ser um número real, para que a função abaixo seja decrescente. Decrescente. A mesma situação da questão anterior. Para que essa função seja decrescente, a base, que é isso aqui tudo, que vai ser M sobre 4 mais 7, tá aqui, ó, tem que ser maior do que 0 e menor que 1. Maior do que 0, menor que 1. Aí o que é que nós vamos fazer agora, professor? A gente vai primeiro passar o 7, que está positivo, os dois lados da desigualdade. Tanto para o primeiro lado, quanto para o segundo lado. Então, eu vou pegar esse 7 e jogar para o lado direito, eu vou transcrever ele para cá, e vou transcrever ele para cá. Então, o 7 positivo passa para cá negativo, passa para o outro lado negativo. Observe que aqui ficou 0 menos 7 e aqui vai ficar 1 menos 7. Certo? Pronto, feito isso, o 7 de dentro da desigualdade desapareceu. Né? 0 menos 7 dá menos 7 e 1 menos 7 dá menos 6. Agora eu vou ter que pegar esse 4 que está aqui e passar para o outro lado multiplicando. Pessoal, aqui no slide ele está da forma correta. Tá certo? Quando eu tenho assim, ó, eu vou fazer com letras. A maior do que B maior do que C. Para que isso aqui não perca o sentido da desigualdade, o que eu acrescentar em qualquer canto, eu tenho que acrescentar nos 3 tópicos. Ó, aqui eu tenho um termo, por causa da desigualdade aqui, ó, certo? Desigualdade e desigualdade. Então, eu tenho que acrescentar alguma coisa aqui, eu acrescento nesse lado e nesse para ficar também tudo desigual. Tá? Para manter o mesmo padrão. Então, esse 4 vai passar para os dois lados multiplicando. Multiplicou, multiplicou. Quando eu faço a multiplicação, o que é que vai acontecer? Menos 7 vezes 4 dá menos 28 e menos 6 vezes 4 dá menos 26. Ou seja, a minha resposta para que M seja um número maior do que menos 28 e menor que menos 24. Então, maior e menor. Quem poderia dar um resultado? Poderia ser menos 27, né? Menos 26, menos 25. Se eu colocar esses números ali, faz com que a minha função seja decrescente. Pronto. Então, aqui acaba a questão, tá certo? Se a gente for substituir aqui, nós vamos encontrar realmente, ó, deixa eu encontrar aqui, pronto. Vou colocar 26. Menos 26, né? Menos 26 é maior do que menos 28, mas é menor do que menos 24. Substituindo aqui por 4,
o M por menos 26, mais 7. 4 vezes 7 dá 28. Opa, né? Resolvendo isso aqui, usando as frações, eu vou ter menos 26 mais 28. Ó, menos 26 mais 28 dá 2. 2 sobre 4. Se eu dividir 2 para 4, dá 1 meio, ou seja, 0,5. 0,5 é um número entre 0 e 1. Então, faz com que essa função seja decrescente. Beleza? Pronto. Então, vamos para a próxima questão. Qualquer coisa, vocês mandam as dúvidas para mim, dá pausa, anota, tira suas dúvidas aí, repete se for o caso. Se não entender alguma coisa aqui do slide, manda de novo para mim, tá? Vamos para mais uma questão. Observar o gráfico da função f dada por f de x igual a vezes 3 elevado a menos x mais b e determina os valores de a e b. Bom, essa questão aqui, o Enem costuma cobrar de uma forma bem mais contextualizada, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Eu tenho um gráfico e a partir do gráfico eu vou montar essa função e descobrir o valor de a e de b. Observe que no gráfico ele tem essa linha aqui pontilhada que é a chamada de assíntota. É onde o gráfico é como se eu deslocasse esse eixo X aqui para baixo. Por que eu não posso deslocar ele, né? Porque primeiro aqui é o plano cartesiano e aqui eu tenho um termo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu tenho esse termo B que faz com que esse eixo se desloque aqui para baixo. Então, a primeira dica que eu vou dar a vocês é o seguinte: se o eixo se deslocou aqui para baixo, é porque esse B é igual a menos 2. Se ele tivesse se deslocado aqui para cima, vamos supor, ele ia ser positivo. Como ele se deslocou aqui para baixo, ele vai ser negativo. Mas vamos provar que isso é verdade, tá? Observe o seguinte: os pontos menos 1 e 1, esse ponto aqui, vou destacar aqui de outra cor, tá? Ó, esse ponto aqui é menos 1 e 1. E esse ponto aqui é 0 e menos 1. Tá? Pertence ao gráfico F. Tá? Então, por esses dois pontos, como esses dois pontos pertencem a F, tá? Aqui os pontos, ó, e esse ponto aqui, a gente pode substituir esses pontos, esses valores aqui encontrados, na função geral e descobrir assim o valor de A e de B. Então, como eu substituo aqui, ó, substituindo o x por menos 1 e o y por 1, eu vou encontrar essa equação, que é a primeira equação. Aí agora eu vou pegar o segundo ponto e vou fazer a mesma coisa e vou encontrar a segunda equação. Encontrei aqui a minha segunda equação. Substituir o x por 0 e o y por menos 1. Encontrei aqui nada mais, nada menos do que duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Para a gente chegar a uma conclusão, a gente precisa resolver um sistema formado pela primeira e pela segunda equação. Né? Resolvendo esse sistema, e aí você pode utilizar dos conhecimentos que vocês têm, das resoluções, né? Eu geralmente eu uso o método da adição. Multiplico isso aqui por menos 1, tá? Se eu quiser fazer aqui, ó, vou multiplicar por menos 1, aqui vai ficar menos A, aqui vai ficar menos B, e aqui vai ficar mais 1. Aí eu somo agora. Esse B com esse B cancela, 3A menos A dá 2A, 1 mais 1 dá 2, isso faz com que A seja igual a 1,
E substituindo A por 1 em qualquer uma das equações, eu vou encontrar B igual a menos 2. Simples, fácil e rápido. Certo? Vocês podem usar qualquer método, tá? Então, como eu disse a vocês aqui, ó, B menos 2, eu já tinha dito antes, pela assíntota, tá certo? Que é o ponto mais baixo que a gente tem do gráfico. Mas ele não toca o menos 2, tá? Ele só encosta, mas não toca. Pronto, então a minha função substituindo vai ficar dessa forma. Qualquer uma dessas duas respostas que estão aqui, ó, esta ou esta, está correta. É bom saber e lembrar que o menos no expoente indica que é o inverso da base. Então, o inverso de 3, 1 sobre 3 elevado a x. Pronto. Então, galerinha, por hoje ficamos nessa questão e até a próxima, se Deus quiser deixar e permitir. Abraço.